Senhor Obreiros, tudo bem? Vamos à aula de hoje. Eu estou botando agora meia-noite, meia-noite um pouquinho, porque hoje, né, que foi virando de quarta para quinta, eu fiquei sem internet o dia inteiro em consagração do WhatsApp. Então, eu estou ligando agora meia-noite, aproveitando para colocar aqui o estudo de quarta-feira. Durante o dia, eu vou colocar o de quinta-feira, tá bom? E o tema é testemunho do líder cristão. Pai, em nome de Jesus, seja o nosso professor mais uma vez. Nos ajude a entender o que é o testemunho do líder cristão e não só aprendermos, mas praticarmos em nossa vida. Nos ensina, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver o que Paulo diz sobre o testemunho dos líderes cristãos perante o mundo? Vamos lá. É necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Preste bem atenção. Um industrial não evangélico observou que os crentes que trabalhavam na sua indústria eram os seus melhores operários. Quando precisou contratar novos empregados, deu preferência para crentes. Entretanto, o diretor não evangélico de uma escola na cidade comentou que os professores evangélicos do seu estabelecimento não eram de modo algum os mais zelosos no cumprimento dos seus deveres. O que as pessoas de fora da igreja dizem a nosso respeito, a respeito dos crentes, é muito importante. Deus tem falado nesse tempo lá na igreja sobre legado. Que legado nós vamos deixar? Se legado é testemunho, exemplo, né? Se é um bom testemunho ou um mau. Cristo, quando é um bom testemunho, Cristo é honrado. A igreja é grandemente beneficiada, ela é bendita na boca das pessoas. Nossa, fulano é lá daquela igreja, aquela igreja deve ser boa, porque ela é uma pessoa tão boa. Aquela igreja deve ser uma igreja edificante, porque ela é uma pessoa de fé, né? E aquele Deus que ela serve deve ser um Deus maravilhoso, porque olha a fé que ela tem. Então o testemunho é muito importante na vida do obreiro. E a pregação do evangelho encontra uma melhor acolhida no coração daqueles que ainda não são salvos. Quando tu pregar, o teu testemunho tem que pregar na tua frente. Né? Antes de você pregar, saiba que o teu testemunho, o testemunho do obreiro, já é uma pregação. Por outro lado, se os de fora não têm uma boa impressão de nós, crentes, será muito difícil ganhá-los para Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo está falando da necessidade dos líderes cristãos terem bom testemunho dos de fora. Mas há inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre a importância de todos os crentes terem uma boa reputação entre os não salvos. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Veja também em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Veja ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao 33. Também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3 e 7. E não deixe de ver também em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 11 ao 17. Os testemunhos precisam vir no trabalho, negócio, linguagem, modo de falar, hábito, alimentares, adversidades, trabalho, caráter, moral, civismo. Tudo isso precisamos ter e dar um bom testemunho. Segundo tópico é a fim de não cair no opróbrio. O que é isso? A Bíblia vê o cair no opróbrio, ignomia, reprovação crítica de suas perspectivas. Há o opróbrio resultante do amor, da obediência e do serviço a Cristo, e um opróbrio inevitável e bem-aventurado. Por exemplo, leia Mateus capítulo 5, versículo 11. E note, por minha causa e mentindo. Veja também Lucas 6, 22. 1 Pedro 4, 14. 2 Timóteo 3, 12. Hebreus 11, de 24 a 26. João 15, de 18 a 20. E 1 João 3, versículo 13. Tudo mencionando sobre opróbrio. Mas há um opróbrio mas
há um opróbrio em nada bem-aventurado. É aquele que resulta de procedimento não condizente com a fé cristã. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 4,15. No verso anterior, ele fala do opróbrio, de um sofrimento que podemos e devemos evitar. É deste que Paulo está falando em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. O opróbrio será maior se a pessoa em questão for um líder de igreja. Vamos agora falar sobre ir no laço do diabo. Laço é armadilha cilada. Paulo usa a palavra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Como a crítica vinda dos não cristãos pode constituir-se em laço do diabo? Por exemplo, desonra. O opróbrio pode levar um homem a sentir-se terrivelmente envergonhado, humilhado, aniquilado. Leia outra vez em 1 Pedro 4, de 13 a 16. E note a preocupação de Pedro em confortar e alegrar aqueles que estão sofrendo pelo nome de Cristo. No versículo 16, ele diz: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Ora, se o cristão que não tem motivos para envergonhar-se sente-se envergonhado, então o cristão criticado por mau procedimento tem duplo motivo para ficar envergonhado. A motivação descrita aqui pode levar ao desânimo, à depressão, ao desespero e até ao abandono da fé. Falando de um certo indivíduo cristão que cometerá graves pecados e fora excluído da comunhão da igreja. Paulo, supondo que o faltoso já teria se arrependido, escreveu aos Coríntios: deveis perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja consumido por excessiva tristeza. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Veja também 1 Coríntios, capítulo 5, de 4 ao 7. Temor e perda de confiança. O opróbrio pode causar também temor e perda de autoconfiança. Até Paulo experimentou o temor e o conflito emocional quando criticado. 2 Coríntios, capítulo 5, 7, versículos 5 e 6. Ira e atitude de defesa. Essa é uma outra reação diante da crítica. Veja Romanos, capítulo 12, versículo de 17 a 19. Vergonha, temor, perda de confiança, ira, defesa geralmente acompanham o opróbrio e são laços do diabo. Um bom testemunho pode evitar essas derrotas. Como está o seu testemunho perante o mundo? Eu espero e creio que você tem dado bom testemunho. Se não, passará a dar com certeza a partir desta aula. Deus te abençoe. E na manhã, hoje, durante quinta-feira ainda, eu vou trazer o líder amigo do bem. Até lá, a paz do Senhor.